digamos que ele seja um desobediente tático. Digamos que tudo que eles estão falando seja verdade. Por que levou? Porque se é um problema isso pra ele, por que levou? O cara vai aprender em 3 dias? Não vai. Então o meu ponto é, eu acho que não é isso. Eu acho que ele pode ter isso, mas eu não acho que é só isso. O meu ponto é, isso parece pra mim coisa de grupo. Parece que é alguma coisa que ele não é o queridinho. Só pode ser isso, mas gente. eu te respondo por que levou com o mesmo motivo do porquê que levou o Neymar. Pra não encher o saco dele. Tranquilamente, a gente pode chegar e responder num... Levou pra não encher o meu saco. Não, mas se ele levar o João Pedro, não ia encher o saco dele. No Hendrick? Não ia. Não, o Hendrick tava muito acalmado. Tranquilamente. Mas não só isso, cara. Porque, pra mim tem um agravante, cara. Pra mim tem um agravante. Tranquilamente. Porque eu acho que o Ancelotti não achava que a seleção dele era tão ruim. Entendeu? Então ele achou que ele não ia precisar do Hendrick. Tá entendendo? Ele precisava Já precisou do Hendrick contra a Croácia. Tudo bem, foi amistoso. Lembra que a parada que a gente fala que os caras falam que os gringos não ligam pra amistoso? E realmente parecia. Foda-se amistoso, estamos testando ele, não sei o quê. Aí vai pra Copa, faz aquela apresentação ridícula e fala, caralho, eu vou ter que usar mais gente aqui. E eu não queria ter que usar esse moleque. Mas eu vou ter que usar. Eu sinto isso. E aí, de novo, qual que é o motivo dele não querer usar? Porque eu tô contigo. Qual que é a porra do motivo? Pô, não, beleza. Aí uma outra coisa também, cara, e aí pra mim é essa questão, e isso me incomoda demais, porque pra mim, o foco deveria... Porque assim, o time de futebol, isso que é foda, né? Nossos clubes, não existe isso do ego. Os jogadores têm ego, mas a torcida quer que se foda. Você tem que fazer pelo time. E se você não fizer pelo time, vai ser cobrado violentamente. Com razão. Só que, não violentamente, não precisa ser violento, mas sem violento para os estádios, né? Não, pode ser verbalmente violento. Isso, porque, né, futebol é isso. Na medida. Na medida. Tem um limite também que não pode. Tem, claro. Mas, né, mas vocês segura, entenderam. Vocês entenderam. Vocês entenderam. A seleção brasileira parece que eles não têm isso. Tá entendendo? Então o que acontece? Quando você vai ver a escalação que rolou, que foi o Igor Thiago lá. Igor Thiago é outro que não é da panela, chegou agora, né? Mas esse pede licença, que é o que os caras querem. Não, tudo bem que ele pede licença. Se você não é da panela, você tem que pedir por favorzinho. Não, tudo bem, mas eu tô falando aí em campo. Eu acho na que questão... não, eu acho que ele é meio igual o Hendrick. No caso dele é só pela questão física, eu acho que é muito mais pela temporada que colocou. Mas é que tá, quando você bota um jogador... Participar do grupo, no caso, entendeu? Quando você bota um jogador desse... Acho que ele é tanto que ele e o Hendrick são os mais amigos, assim. Isso que é muito louco. Então, quando você bota um jogador desse, esse tipo, com essa função, a função do centroavante, o quê? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu pedi a comida. Não, sabe o que é muito louco pra mim disso? É que parece, Caio, eu não sei se você concorda, que a sensação que eu tenho, o Ancelotti, ele colocou mais o Igor Thiago, ao meu ver. Assim, ele fez uma grande temporada, foi um destaque, caralho, porque ele já chega com esse know-how da Premier League, só que, eu precisava de um cara com essa característica. Isso eu entendo. Só que aí, o Hendrick o que me parece é, ele conhecia o Hendrick já, falou, não, eu já sei que eu posso ter desse moleque. Só que agora não faz sentido, por exemplo, ele não colocar em jogo que necessita. E o Ancelotti tem uma parada que é, toda vez que ele foi cobrado apelo popular, ele colocou. Todas as vezes. O Ancelotti está errado, ponto. O Ancelotti não conhece mais de Brasil do que eu. E o ponto é, que a gente não conhece, mais do país Brasil. Tô falando da seleção brasileira, não. Falando do sentimento Brasil. Não sabe mais do que eu de Brasil. E o ponto é, o que o Hendrick faz quando entra e o que o torcedor brasileiro sente quando o Hendrick está em campo, porque ele já provou contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra a Croácia. Não é jogando joguinho contra a Tunísia, não é jogando amistosozinho e perdendo contra a Japão, não. São jogos relevantes em que ele estava em campo e que ele decidiu. Então, essa questão da mística mesmo, esse fator, e que a gente não pode desassociar do futebol como se não fosse uma questão. Como se esse ponto do jogador se transformar, porque o Hendrick já é bom por clubes, já é um bom jogador por clubes, mas ele se transforma na seleção brasileira. Ele fica transtornado. Ele é um faro de gol, uma fome descomunal, que ele já tem por clubes. Pela seleção brasileira, surreal. Eu acho que ele é tarado por decisão. Sim. Ele é tarado pelo Ele protagonismo. não se intimida, ele não entra de fora da cheia, que nem os jogadores entraram nesse jogo. Eu acho que é isso. Eu acho que isso me passa uma sensação. Continua mais raciocínio do Thiago, é o seguinte, quando você bota um jogador nessa função, que é o seu centroavante, caralho, você tem que trabalhar pra esse cara fazer gol. E a seleção brasileira, em momento nenhum, trabalhou pra ele fazer gol. Ele trabalhou por quê? Pra quem brilhar? Vinícius Júnior e Rafinha. Mas aí eu acho que tá o susto dele. Você falou. Susto de quem? Do Ancelotti. Ele olhou e falou, não, esses caras vão criar milhares de chances. Sim. E não criam. Uhum, e aí, é o que eu sinto que ele tá tipo,
Opa, porque a sensação que eu tenho no último jogo, Dava, quando ele bota Matheus Cunha e bota o Rafinha de 9, vou dar campo pra eles pra acelerar no ataque. Porque ele percebeu que o Brasil não conseguia abrir espaço. Não conseguia. E aí é o meu ponto de não ter botado um centroavante. Porque se ele vê o Matheus Cunha como 10, o Hendrick é o reserva direto, então, do Igor Thiago. Né? Não foi. E aí é o problema. Por que não colocou ele? Porque o Hendrick é forte, é rápido e pode jogar de centroavante. Sim. Então, isso que eu acho que é incoerente da parte dele. Isso que eu acho que não faz sentido nenhum. Porque ele pode falar, beleza, taticamente. Mas, porra, os outros caras estão correndo igual idiota. Mas não fica com a bola no pé. Assim, cara, eu acho assim, eu espero que isso aí realmente seja apenas uma desculpa qualquer. Ele não gosta do Hendrick por qualquer outro motivo. Porque se isso for real... Não vou com a cara do maluco, não. Porque se isso for real, cara, o Ancelotti não pode ser técnico da seleção brasileira, simples, tá? Você não pode. Simples. Você não pode ter um talento geracional que nem ele, que nem o Estevão também. Por isso que essa desculpa é meio bizarra, porque o Estevão, ele também... É o queridinho. Não, mas o Estevão, ele... não é disciplinado taticamente também desse jeito, não, mas gente. Mas é o queridinho do Ancelotti. Exato. Porque o Estevão é o diferente. O diferente, ele vai improvisar. Ele vai fazer diferente. Ele vai ver o espaço, ele vai utilizar. Você querer... Essa justificativa aqui pro Hendrick é você querer tirar o que o jogador tem de especial, o que o jogador brasileiro mais tem. Porra, você não é seleção de Dinamarca, não, cara. Não é seleção da Croácia, não. Você vai ter jogadores especiais. Isso aqui é Brasil, e você tem que pegar a porra do jogador especial e fazer ele funcionar do jeito que ele tem. O talento é o mais importante que a gente tem. Cara, você já tem o time inteiro disciplinado taticamente, que faz exatamente tudo. Já tem um monte de gente pra marcar lateral, galera. Já tá cheio de jogador assim. Não, e eu acho que nem é isso. Eu acho que o problema é que essa desculpa não cola, né? Não cola. Não. Se ele falasse, cara, acho que o outro cara tá jogando melhor que ele. Ou ele não tem o que ele falar, podia. É só falar, tá treinando melhor. Ponto. E aí, se ele quisesse responder, treino é 30 no jogo, vai tomar no cu, pardão. Tudo bem. É isso. Mas aí ele poderia falar. Porque ninguém pode ver. Exato. Agora, dito isso, segue errado, tá ligado? E beleza. Segue errado. E se o Igor Thiago é titular, beleza. Ninguém vai... Não vou ficar falando. Mas você vai botar ele no segundo tempo. Exatamente. Então você tem que colocar ele pra eu ver. E eu acho que aí que é o ponto. Quando ele não coloca um cara, ele não prova pra gente que o ponto dele é correto. Por quê? Se o Hendrick não pressiona e sai um gol do Marrocos assim, isso, beleza. Mas não é isso que acontece. Mas o que acontece é o Igor Thiago lá, perdendo o gol na cara. É isso que acontece. É isso. E aí, não só ele. E o Igor Thiago, todo mundo. E a gente assistindo o jogo e falando, porra, Igor Thiago pica, hein? Olha quantos botes ele já deu. Olha ele vira um buscar. E a gente começa a zoar por causa disso. Porque o Matheus Cunha não faz nenhum nem outro. Exato. É isso. O Matheus Cunha não consegue atacar e não consegue defender que nem o Igor Thiago, pô. Pois então, Galera, tira essa porra de ideia de patrocínio Nike. Que loucura é essa? Caraca, a Nike não escolhe que o Hendrick entra ou não. Então a Nike não vai deixar o Neymar jogar. É a coisa mais burra. Pô, que loucura que é essa, gente? Porque assim, pra Nike, não é melhor que o Hendrick, que ela gasta R$0, esteja usando Nike? É óbvio. De graça? Idiota. O Neymar, que a Puma gasta milhões, tá tendo que usar Nike. O Neymar usou o chinelo da Nike outro dia, todo mundo falou pra caralho. O bagulho lá. Peraí, para de ser burro. Porra, tem que ser muito imbecil. Se fosse assim, tinha levado o João Pedro, que a Nike não tinha levado o Hendrick, caralho. Que loucura. E por que no Lyon é a mesma coisa e o Lyon é Adidas? E por que no Palmeiras, que é Puma, é a mesma coisa? Que loucura. Imbecis do caralho. Não, isso. Pô, a maior burrice que tem essa, cara. Caralho. Pra mim, o cara que fala Teoria isso... de conspiração, caralho. Planista, caralho. Fala da Terra plana é a mesma pessoa. Que loucura. É a mesma pessoa. Que loucura. Acorda! Não, e o pior é que não é que ele fala, ele garante, pô. É 90. Pô, que loucura é essa, cara? A Nike que não comprou a Copa pro Brasil em 98, né? Pra ganhar 2008. Perfeito. O amigo falou que a parada é que o Hendrick não dorme no quarto do Casemiro. Perfeito. Tem isso também. Se dormisse no quarto a parada é essa. Cara, o Ancelotti podia ter colocado. O que eu acho que é porque o Hendrick não pede licença, não pede por favor. Aí, ó, viu? Estão falando que a Nike comprou o Flow, por isso que você tá falando isso. Tomara, Nike. Mas é aquele negócio, cara, se o Hendrick estiver lá, essa questão, gente. Hoje, a gente viu o jogo da Bélgica, tá? A Bélgica alérgica a gol, não chuta no gol, desesperadamente, sei o quê. O Lukaku entrou, em 1 minuto fizeram gol. Não foi gol dele. Mas foi do gol dele. Porque ele tava ali. Mas por quê? Porque os jogadores... Agora temos o centroavante, a gente vai jogar a bola pra ele. Coisa que não fizeram com o Igor Thiago, e eu também acho que não vão fazer com o Hendrick, tá entendendo? Isso pra mim, isso é um bagulho, gente, que não... Esse cara não pode jogar, pô, pela seleção se for assim, pô. Se for, não, meus pontos são extremos, o centroavante faz gol. E talvez seja por isso que eles não usam o centroavante mesmo. Tá entendendo? Aí é foda. Cara, mas eu acho muito louco, porque se a gente for... Aí, gente, outra coisa que essa narrativa não contribui.
Desde quando o Vinícius cumpre questão tática? É. O maior problema do Real Madrid, do Ancelotti, foi o Vinícius Júnior não marcar e ele ter que botar o Vinícius Júnior de 9, praticamente. Então, assim, pra mim, ele pode até não fazer isso, mas isso não é uma desculpa pra ele, pelo menos, não entrar. Eu acho que esse é o ponto. Ele não faz isso, beleza. Mas ele não entrar é uma loucura, pô. Porque pra 15 minutos, pra você ganhar o jogo, você não precisa disso. Você precisa de um cara que faça gol. Eu vi até uma outra parada que o Endrick faz, os caras ficam putos, é que o Endrick chuta muita bola de primeira. Os caras querem que ele domine pra chutar. Aí eu falei, gente, para. Pô, a bola você e o gol só pra você tocar. Vou dominar, porque assim o meu técnico tá pedindo. Eu duvido que seja isso também. Não é possível. Que loucura, sabe? Que loucura. Você começa a ver que é tipo, não é possível. E aí, você vê que quando não sai o que é porque é um bagulho muito interno, com certeza, de comportamento. Não, é foda. Dito isso, pardal de luxo, tá? Independente, todo jogo que o Endrick não entrar em campo é um pardal de luxo do caralho que fala italiano. Não tem diferença alguma do Dorival. Qual que é a diferença do Pardalotti pro Dorival Pardal que botou o Endrick faltando 15 minutos contra o Uruguai na Copa América quando o Brasil tava sendo eliminado? Diferença alguma. Aí vai fazer a mesma coisa. Brasil e França nas quartas, faltando 8 minutos. Endrick, vai lá, tá 3-1 pra França. Vai lá, fazer alguma coisa aí. Vai tomar no cu, porra. Eu acho que ele não morre abraçado com essa ideia, tá? Eu acho que, tipo, eu quero ver. Por que eu tô falando? Eu acho que... Sabe o que é a cara? Vou falar o que é a cara dele. Não botar em nenhum jogo da fase de grupos. Aí nas 16avos ou 8avos... Tá precisando do gol, botou o filho da puta pra fazer. Ele vai fazer. E se não botar ele de titular no próximo, é um pau no cu. Aí é um pau no cu. Não, mas vai ver. Vai fazer e aí... Tipo assim, não vai ter como segurar. Mas é um bagulho que é tipo... pra quê? E é a mesma covardia que o Dorival fez. Que o Dorival fez. Covarde. Isso é coisa de covarde. Mas pra botar o extremo é de boa. A mesma coisa que o Dorival fez. Foi botar o moleque na fogueira lá quando tá sendo eliminado pelo Uruguai. Porque ele te salvou, né, Dorival? Te salvou contra a Inglaterra, te salvou contra a Espanha, você botou ele lá. O Ancelotti tá seguindo os mesmos caminhos de covardia. Isso é papo de covarde. Não, é loucura isso. E eu acho que o não jogar me pega. Me pega muito ao ponto de... não jogar é ridículo. A gente não tá falando aqui de um jogador que não se provou no Brasil, que não se provou na Europa. Pelo contrário, um jogador que sempre foi decisivo, no Brasil, na Europa, tem um apelo popular, é abraçado pelas pessoas. Por que você não joga pro povo também, Dava? Claro. O 1-1, você botar o Endrick não é absurdo, até pros caras. Não é, gente. Então, assim... Não é, gente. Pô, é inexplicável. Bota os dois, então. Se quer que os dois que corra, bota os dois. Bota o Igor Thiago pra correr e bota o Endrick, então. Sabe? Pra mim assim, não faz sentido nenhum. Ele não jogar, pelo menos. Bom,